Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Agora sim, agora estou lhe ouvindo. Agora sim. Então, vamos dar início à nossa palestra. Primeiro, agradecer o doutor Arthur Roberto por aceitar nosso convite para ministrar nossa palestra, agora do mês de março. Eu vou fazer a leitura do currículo dele rapidamente e já vamos dar início à palestra. Vou só dar alguns avisos. A palestra ficará gravada no YouTube, mas para conseguir o certificado, vocês terão que ficar até o final e preencher o link do formulário que nós vamos disponibilizar aqui no chat. E as perguntas nós abriremos para perguntas no final da palestra, para qualquer dúvida que ficar. Bom, o autor Roberto, ele é PhD em Justiça Penal Internacional, doutor em Processo Penal, mestre em Direitos Fundamentais, professor e advogado criminalista. Um currículo bem repleto, bem admirável. Então, eu vou dar a palavra para ele, para não enrolarmos mais, sobre a paridade de armas perante o juiz de garantias. Está com a palavra, doutor, e muito obrigada novamente. Obrigado, Gabriela. Primeiramente, boa noite, boa tarde a quem, na verdade, ainda está, pelo menos aqui ainda é boa tarde, mas quem já está em um lugar onde está noturno, boa noite. Espero que todos estejam bem. Nossa ideia é fazer um grande bate-papo sobre esse assunto que eu pesquiso desde o ano de 2010, quando estive na Itália fazendo meu pós-doutorado. Tenho um certo orgulho de dizer que essa tese fui eu quem trouxe para o Brasil. Paridade de armas hoje é um dos fundamentos do processo penal constitucional democrático no Brasil, reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. E este assunto precisa dialogar com essa nova ótica do juiz das garantias, que também é uma certa cópia, um copia, não o ChatGPT, mas um copia lá da Itália, do juiz da instrução preliminar. Então, quero deixar todos muito à vontade, a dinâmica desse nosso bate-papo, vocês podem levantar a mão, podem interromper, podem falar, a gente não perde o raciocínio de jeito algum, então fiquem muito à vontade para colocar aí os vídeos, e o que vocês quiserem aqui, colocar no chat, vou tentar estar atento de forma bem dinâmica para que essa nossa conversa aqui não fique uma conversa monótona. Eu gosto muito de interagir com aqueles que eu estou a conversar. Então, quero agradecer ao pessoal da revista Criminales, principalmente Gabriela e Samara, que é minha aluna na Universidade Federal de Alagoas. Professor, eu não aceito. Eu sempre que digo uma coisa, quando os alunos me procuram, eu só tenho uma resposta. Sim, é só a gente ajustar a agenda e a gente está sempre à disposição para, pelo menos, tentar compartilhar conhecimento, né? E como já se diz, conhecimento é alguma coisa que a gente faz com que haja esse nascedor. Então, vamos lá, pessoal. Eu não sei qual é ainda a composição da homogeneidade dessa turma que está aqui online, mas vamos tentar abraçar do primeiro período até quem já está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, quem está curioso, todos aqueles que, porventura, tenham uma curiosidade sobre o processo penal, principalmente no que está acontecendo atualmente. Eu digo que o processo penal é uma constante evolução, embora esteja fora da tecnologia, porque a gente costuma ainda punir as pessoas como puníamos na Idade Média. Então, todas as reformas que a gente vem fazendo, tudo aquilo que a gente vem pensando no processo penal, tudo aquilo que a gente vem falando sobre o Estado Democrático de Direito, sintetiza-se sempre em uma coisa: estamos fazendo justiça. E aí, essa primeira palavrinha, né, essa primeira conotação sobre o que é justiça, eu sempre faço uma provocação aos meus alunos e pergunto: o que é justiça para todos vocês? Aí os alunos ficam assim: meu Deus do céu, já vem com essa pergunta, né? Deixa eu perguntar para o ChatGPT. Vai para o ChatGPT se enrola todo e não sabe responder. Alguns querem trazer Aristóteles. Ah, já sei, Aristóteles dizia que justiça é dar cada um que é seu. Esse grande porcaria que Aristóteles disse e não disse nada, né? Então, é uma grande situação que a gente precisa se encontrar no processo. Porque o que é fazer justiça? E aí, eu me recordo de uma palestra que eu fui, aí sim, palestra com um professor bem bacana, chamado Franco Cordeiro, que, para mim, foi um dos grandes processualistas, já nos deixou, já está em outros lugares, que não aqui mais no planeta Terra, né? Franco Cordeiro, ele, para mim, um dos grandes processualistas do mundo. E numa palestra que ele foi dar, eu fui assistir lá em Pádua, peguei trem, peguei aquela coisa toda, um frio desgraçado, e a gente que é aqui do Nordeste não gosta de passar frio de jeito nenhum, minha gente, pensa no negócio, né? Frio, mas frio mesmo, neve, aquela coisa de o cara ficar, né, sem era nem beira.
E aí o professor Vitório Greve, que era o meu tutor no PhD lá na Universidade de Pavia, ele disse, depois da palestra dele, nós vamos jantar. Eu falei, minha nossa, vou jantar com o Franco Cordeiro. Eu falei, pronto, estou realizado. É tipo alguém, imagina você, Gabriela, você pensa em numa pessoa que você gostaria de jantar com ela, que fosse seu ídolo, por exemplo. Quem seria? Quem seria? Diga aí, vá. Pergunta difícil agora, Diga doutor. aí, vai ter na cabeça. Deixa eu ver. Pode ser da música, pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa da música, da arte, da literatura, do futebol, qualquer um. Tem aí um. Nossa Senhora. Pode ser qualquer um, desde que esteja vivo, né? Porque a gente vai fazer jantar em sessão de mesa branca, né? Tem que fazer alguém vivo para poder jantar com a pessoa. Eu acho que a juíza com quem eu acabei de fazer estágio, que é a que finaliza meu contrato, não é alguém tão distante, mas seria alguém que eu gostaria muito. Pronto. Então, imagina e essa pessoa, você saindo para jantar com ela, tendo toda a atenção dela. Fui eu com o Franco Cordeiro. Quando o Vitório Greve disse, nós vamos jantar com o Franco Cordeiro, eu falei, meu Deus do céu. Estava vendo ali, imaginando aquele ídolo, né? Falei, pô, Franco Cordeiro, vou jantar com ele. Infelizmente, naquela época, a gente não tirava muita selfie, porque isso era lá para 2010, o Instagram não existia ainda, né? Então, eu sou meio jurássico. Se fosse hoje, eu tinha tirado umas 5.000 fotos com o Franco Cordeiro, eu tinha colocado um Reels, Story, eu tinha feito um overposting, uma coisa assim fantástica. Mas, naquela época, muito humilde, fui lá, sentei com o Franco Cordeiro, e sou muito perguntador. Eu acho que o espírito de aluno ainda não me abandonou. Aluno de direito tem que perguntar, gente. Vocês têm que perguntar, você tem que ser curioso, tem que encher o saco do professor, tem que ser aquele aluno. Não entendi não, como é que é isso? E se fosse assim? Tem que sair fazendo tudo. E eu, muito perguntador, né? Cheguei, professor, ele estava jantando, eu disse, qual é a finalidade do processo para o senhor? Que eu já tinha lido a obra dele, é uma obra bem densa, bem complexa. Aí ele estava jantando, aí ele disse, me chamou de meu filho. Parecia aquela história de um, né? Ele tinha 80, quase 90 e tantos, era 86 na época, isso de 2010. Ele disse, a finalidade do processo é condenar os culpados. Aí eu, não é possível. Saí de Maceió, fevereiro, sol, mar fantástico, estava morrendo de frio na Itália, para ele me falar uma coisa assim tão óbvia. Aí eu não me sosseguei, disse, mas professor, só isso? Ele, não, a finalidade do processo é condenar os culpados e absolver os inocentes. Aí eu disse, pronto, agora lasquei-me. Eu disse, professor, cá, isso é muito óbvio, não? É muito óbvio que eu tenho que condenar o culpado e absolver o inocente. Ele disse, meu filho, é muito óbvio. Aí me devolveu a seguinte pergunta, mas o processo penal sempre alcança essa finalidade? Toda vez que você tem uma sentença, tem certeza que aquela pessoa que está sendo condenada é o culpado? Ou aquela pessoa que está sendo absolvida é o inocente? Aí eu, meu Deus, realmente aquilo me bateu uma coisa e eu comecei, a partir de tudo isso, desse estudo, desse contato com ele, eu criei um triângulo valorativo, um trinômio valorativo entre três coisas que eu acho que são ideais e que a gente sempre busca, desde que o mundo é mundo, né, equacionar, que é conseguirmos achar o culpado e conseguirmos fazer uma divisão entre o culpado e o inocente. O que a gente precisa para isso, gente? A gente precisa de um procedimento. Sim, mas que procedimento é esse que consegue chegar ao culpado sem rusgas, sem ruído, sem nenhum problema, sem obstaculizar a verdade? E aí eu comecei a entender. A justiça se alcança quando a gente tem o culpado como condenado e o inocente como absolvido. Perfeito. Então, o primeiro valor para a gente buscar, quando vamos falar de processo penal, é justiça. Mas a justiça não pode andar separada da verdade. Você vai, calma aí, mas justiça e verdade, olha dois conceitos que você está trazendo para a gente aqui. O que é verdade e o que é justiça? Dois conceitos que muitas vezes mais são conceitos filosóficos, ou não, são conceitos ontológicos, que são bastante em si. Que a verdade não precisa ser justificada, a verdade é. Nós não precisamos, por exemplo, ter o que a gente alcança no processo penal, a verdade processual, alguns chamam de verdade real. Não existe essa questão de verdade real, verdade. A verdade é. Então, a verdade é ontológica, ela é um valor em si mesmo, ela existe porque ela é a verdade. Mas, aquela questão é, quando eu não alcanço esse desiderato de condenar o culpado e absolver o inocente, eu estou produzindo uma inverdade, embora esteja dentro de uma verdade processual. Por isso que a gente precisa ter justiça e verdade andando para e passo. Mas tem um terceiro valor nesse triângulo, que é a questão da certeza. Então, a certeza, a verdade e a justiça, nessa triangulação valorativa que eu criei a partir dessa fala com Franco Cordeiro, ela nos faz repensar e refletir que processo penal nós queremos. E o que tem a ver isso com a fala de hoje que você escolheu sobre paridade de armas e juiz das garantias? Então, vamos lá. Bom,
O que é o processo em si? O que é a ideia de processo? Como é que eu estruturo esse processo? Como é que eu busco essa verdade? Como é que eu alcanço essa justiça? Né? Eu não a faço, por exemplo, de maneira unilateral. Eu escolhi que um sistema que vai ser trazido para possibilitar essa escolha seja um sistema acusatório, onde eu vou triangular também o papel de cada ator. Ou seja, o juiz não vai defender nem vai acusar. A gente precisa falar isso para o Xandão. Não, calma, não vamos falar do Xandão agora. Calma, gente, calma. Né? A gente precisa entender que o juiz não pode defender nem acusar, o promotor não pode acusar, desculpa, não pode julgar nem defender, e o defensor não pode julgar e nem acusar. Então, quando a gente separa esses papéis, esses atores processuais, quem acusa não defende nem julga, quem julga não acusa nem defende, e quem defende não julga e nem acusa. Ou seja, há uma tripartição de papéis muito bem separados que precisam dialogar para se alcançar a ideia de que nós precisamos, dentro do Estado democrático, falar de justiça. Então, eu não posso, por exemplo, nessa busca incessante por uma possível verdade, utilizar de métodos, e por isso que a gente também tem que entender que o processo é um método, né? E método é uma palavra grega que significa caminho, por onde eu caminho. Qual é o método que você tem? Qual é o caminho que você faz? Se vocês entenderem bem de maneira consciente ou inconsciente, todos vocês criam métodos para conviver, ou para viver, ou para se realizar. A gente procura caminhos. Né? Então, se vocês querem ser juízes, promotores, se já são juízes e promotores, vocês criaram um caminho para isso. Se você quer ser o melhor juiz, você cria um caminho para ser o melhor juiz. Se você quer ser um pai, um filho, uma mãe, uma irmã, um marido, uma companheira, um companheiro, uma esposa, uma namorada, um noivo, uma noiva, né? Você cria caminhos para isso. Se você quer ter felicidade, você torce para o Palmeiras, então não vai torcer para o Corinthians, então você cria caminhos para isso. Então, vejam, a gente poder... Os corintianos ficaram assim, meu Deus do céu, ele é palmeirense, vamos sair daqui. Né? Então, para a gente poder entender, a gente cria caminhos para isso. E o processo é isso, o estudo do método, a metodologia, o caminho como chegar até a verdade, como nós vamos buscar a justiça. E o que tem a ver a questão da paridade de armas, o que ela é? E aí, né, a gente vai buscar. Por que eu fui buscar na Itália isso? Né? Porque no Brasil, se vocês olharem para a Constituição Federal Brasileira, de 88, né? E para toda a ideia de processo penal brasileiro, tanto é que eu gosto muito do professor Scaranz Fernandes, que tem uma obra chamada Processo Penal Constitucional. Né? E nessa obra do professor Scaranz Fernandes, Processo Penal Constitucional, ele vai dizer que o processo penal foi constitucionalizado porque todas as garantias fundamentais do processo penal brasileiro foram constitucionalizadas a partir de 88. Então, se você pegar no artigo 5º, né, que vai tratar dos direitos fundamentais, você vai ter lá o devido processo legal, o due process of law, que aqueles que são mais estudiosos vão ver que embrionariamente nasce no século XIII, em 1215, mas que, lógico, a gente sabe que no século XIII, em 1215, quando João Sem Terra assina a Carta Magna, essa Carta Magna durou menos que o casamento do Fábio Júnior, porque em 6 meses depois ele falou, para com isso, não querem mais Carta Magna, ele consegue uma autorização do Papa e rasga a carta e ela passa a voltar a não ter valor nenhum, e só lá no século XIX que a gente vai ter uma ideia embrionária de devido processo legal. Mas vejam como nós estamos atrasados nessa contextualização conceitual de devido processo legal. Nós achamos que porque colocamos na Constituição Federal o devido processo legal, nós estamos vivendo em um sistema acusatório. Ledo engano, ledo engano. Por quê? Porque nós sabemos que o acusado, por exemplo, ele já entra no processo condenado, a depender de quem seja esse acusado. Não pessoal, só por suposição pedagógica, eu não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor, até porque seria leviano da minha parte, né? Fazer suposições sem conhecer nem o processo, nem o inquérito, nem nada. Mas vejam, só para a gente poder ter uma ideia, quais seriam as chances, na concepção de vocês, daqueles 4 acusados de estupro serem absolvidos a partir de agora, lá no Rio de Janeiro? Todos nós já formamos juízo de valor, todos formamos juízo de valor sobre a culpabilidade deles. Nós, estudantes de direito, que somos ensinados na faculdade a fazer com que o acusado seja tratado como inocente até a sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas quem de nós aqui que está assistindo essa palestra, essa fala, esse colóquio, essa conversa, tratou aqueles 4 adolescentes como inocentes nas redes sociais, nos pensamentos, na conversinha em casa, no boteco,
Nenhum de nós fez isso. Ou seja, se nenhum de nós que somos estudantes de direito, que estamos em bancos acadêmicos, que estamos estudando a constitucionalidade, o tratamento que devemos dar aos acusados, e vejam, eles não são nem acusados ainda, eles são indiciados. Nós já estamos tratando todos como culpados. Então, de sorte que ninguém tenha coragem agora de levantar uma voz contrária a isso, sequer nas redes sociais, né? Então, só imaginemos, por isso que eu falei, por suposição pedagógica, que um deles seja efetivamente inocente, ele vai acabar sendo condenado junto com os outros 3. E aí aquele desiderato do Franco Cordeiro que dizia que a finalidade do processo é condenar o culpado e absolver o inocente, nesse caso vai estar sendo perdida porque já foi tomada por outros vieses de julgamento, que não a racionalidade do processo, que não a ideia de devido processo legal. Então, vejam como nós estamos atrasados em tudo isso. A gente garante constitucionalmente o devido processo legal, um formato, um procedimento que aparece ou parece ser racional, mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo como fazíamos na Inquisição, já fazendo juízos de valor todos antecipados e já dando nosso veredicto sem tomar conhecimento de prova alguma, de fato algum, só porque a acusação é grave, e é muito grave, né? E afeta, com certeza, todas as nossas ideias e valores humanos que temos enquanto seres sociais. Então, vejam quando isso afeta pessoas que deveriam estar guardando esse sagrado tratamento, nós mesmos não estamos fazendo isso. Eu duvido que na casa de cada um de vocês alguém tenha levantado uma voz, mas eles podem ser inocentes, mas eles devem ser tratados como inocentes. Ao contrário, está se vendo o seguinte, e ainda vai ter um advogado defendendo esses camaradas. É isso que a gente ouve na sociedade, e ainda vai ter um advogado a defendê-los. Então, quando a gente começa a pensar em tratamento ou em paridade de armas, né? E por isso que eu digo, a Constituição Federal não fala disso, o Código de Processo Penal não fala disso, a doutrina veio a falar a partir de 2010, inclusive depois, Gabriela, eu vou sortear 2 livros meus sobre paridade de armas, depois você vê como é que pode ser feito o sorteio, encaminho para a casa das pessoas aí direitinho, né? Já está esgotado esse meu livro, só eu tenho agora só aqui atrás de mim, 20 livros desse, e irei fazer a 3ª edição, que vai ser incluso, inclusive, essa ideia do juiz das garantias também. Então, quando a gente começa a falar sobre paridade de armas, o que eu fui buscar? Chego na Itália e digo, calma aí, o tratamento das partes, dos atores processuais, precisa ser um tratamento em que haja um certo equilíbrio para que aquela ideia de devido processo legal não seja turbada, por exemplo, por um viés onde o Ministério Público e o juiz, por serem concursados, e tem todo um elan sobre essa ideia de concurso, né? Como se, na verdade, a pessoa, ao passar no concurso, ela recebesse uma aura da melhor pessoa do mundo, do mais honesto, do mais sensato, do mais tudo. Como se, naquele momento que você passa no concurso público, todas as suas vicissitudes, os seus vícios, a sua formação ou a sua deformação, os seus conceitos e preconceitos ficassem em um lugar fora daquele lugar. Então, você vira alguém, né, que recebeu a chancela supra-sumo de que você agora é um oráculo de sabedoria, de bom senso, de equilíbrio e tudo mais. Se assim o fosse, nós não teríamos juízes envolvidos com casos de corrupção, promotores, e aí, etc, etc, etc. Não é bem assim que funciona, porque o fato, e a gente precisa entender que o juiz, e quando eu falo isso, eu já falei para vários juízes em curso de formação de juízes, de promotores, de defensores públicos, delegados de polícia, não é essa questão, que não estou fazendo um ataque pessoal a um juiz específico ou a outro juiz específico, estou falando que o formato de se fazer com que haja um poder e dar crença que esse poder desequilibra ou, pelo menos, se desumanize aquela pessoa, é absurdo. Então, eu estou vendo aqui o tal Enzo, a Joana, a Cristiane, a Adriana, que, pelo menos aquelas pessoas que eu estou conseguindo ver aqui na tela. Imaginem vocês, né? Vocês, com certeza, antes de chegarem a um... Vamos supor que vocês sejam juízes, aí antes de chegar a ser juízes, passaram um concurso. Vocês têm uma religião ou não têm religião, tem um time de futebol ou não tem time de futebol, vocês têm um viés político que vocês acreditam que seja aquele melhor. Isso não se apaga quando você passa no concurso público. Ou seja, todos aqueles conceitos e preconceitos lhe acompanham. E muitas vezes, isso reflete nas decisões que nós tomamos. Tanto é verdade que tem uma outra obra bem bacana, chamada O Cérebro que Julga, né?
que essa obra do Cérebro que Julga, ele vai explicar exatamente como é que os juízes vão tomar decisões. Você imagina, por exemplo, eu estou dizendo isso porque nós precisamos entender que nós tomamos decisões, por vezes, em momentos que não deveríamos tomar. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Né? Sou palmeirense desde que me conheço por gente, ou seja, há muito tempo, e o Palmeiras precisava ganhar de 4-0 de um time que eu não lembro mais o nome, para ir para a final da Libertadores. Eu tenho uma relação muito bacana com meus alunos, muito próxima, né? E a gente tem uma relação dentro do WhatsApp. E meus alunos, por que o aluno gosta de fazer isso? Porque ele gosta de ficar provocando o professor. O Palmeiras tinha levado uma sacudida de 3-0, e os caras mangando de mim, mangando. E aí, o Palmeiras faz 1, faz 2, faz 3. Aí o aluno disse, professor! E eu tinha que aplicar uma prova para eles na segunda-feira. Professor, se o Palmeiras é 4, o senhor dá 10 para todo mundo? O que eu fiz? Tomado de emoção, disse, se o Palmeiras fizer o próximo gol, todo mundo tem 10. E aí o pessoal disse, tá escrito, tiraram o print. E o Palmeiras faz o 4º gol. E aí, gente, o que eu fiz? É para todo mundo, e ninguém teve prova e acabou, ponto final. Olha, a tomar decisão numa emoção. Olha o que acontece. Então, o juiz também, por exemplo, se ele vai decidir com fome, ele não decide pior. Tem gente que com fome, minha esposa com fome, ela vira uma onça. Ela já disse, está com fome, né? Meu amorzinho, calma. Eu fico lá todo ajeitando, né? Calma aí, é fome, né? Chegou a fome, vamos lá. Então, a gente precisa compreender que as nossas decisões são enviesadas por muitos contextos. E o juiz não é aquele que vai estar lá como se fosse um chat GPT sem emoção nenhuma, por isso que tem, inclusive, eu tenho outras obras aqui que eu trabalho muito, eu tento estudar muito esse viés da decisão, né? O famoso juiz emotivo, porque a gente é levado a aprender na faculdade que o juiz decide com a razão. Olha que absurdo! Como se a razão... E a gente tenta separar, inclusive fisiologicamente, a razão da emoção. A gente representa a razão com o cérebro e representa a emoção com o quê? Com o coraçãozinho. Hein? Já pensou? Se o seu namorado manda assim, te amo, aí escreve I, desenha o cérebro e bota lá you. Vai dizer, porra, bicho grosso. Né? Absurdo esse absurdo esse meu namorado. Como é que escreve uma coisa dessa? Parece uma merda isso aqui. E mandou dizendo que me ama como que pode ser? Sendo que a emoção também sai do cérebro, não sai do coração. Tanto a emoção quanto a razão, ela sai do mesmo lugar. Né? A produção disso é cerebral. Então, não há a ideia de uma racionalidade pura e de uma sentimentalidade pura. E aí tem aqueles vieses absurdos. Não, a mulher é mais sentimental que o homem. Gente, pelo amor de Deus, vocês não conhecem minha sogra. Minha sogra não tem nada de sentimentalidade. Zero, 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 zero. Quem fala uma coisa dessa não conhece a sogrinha. Então, presta atenção nisso. Né? Então, a gente tem que começar a entender como esses vieses chegam. E a gente precisa construir o fato dentro do processo, partindo da ideia de que, se eu não estou em condições de dialogar com o meu acusador, que diálogo é esse que eu tenho que fazer com ele? Um diálogo possível de tentar convencer aquele que é terceiro. Então, vamos lá. Eu sei que eu estou indo rápido, porque eu sei que nosso tempo é meio escasso, então estou tentando ver se esgoto tudo isso, mas já estou me colocando a convite novamente para voltar aqui. Se quiserem me chamar, eu estou aqui, sou meio enxerido. Vamos embora, né? Então, veja, quando a gente começa a pensar nisso, a gente diz, calma aí, como é que eu vou dialogar? Por exemplo, vamos fazer um diálogo do pai e o filho. Esse diálogo ele é transversal, ele não é um diálogo horizontal, porque um filho ele vai sempre estar numa condição inferior à do pai. Por mais que essa relação de pai e filho, depois de adultos, né, nós possamos até fazer um equilíbrio financeiro, mas você não vai sempre tratar o seu pai com uma certa referência, uma reverência, a sua mãe? Sempre. Então, eu não posso ter uma relação onde eu vou dialogar como se estivesse dialogando com o meu pai ou com a minha mãe, porque é uma relação reverencial. Então, eu não posso fazer esse diálogo. Eu preciso dialogar com alguém que eu tenha condições de fazer um embate, né, olho no olho, um embate equitativo. Eu não vou chamar de debate de igualdade, porque eu caí nessa esparrela quando fui fazer a pesquisa na Itália, e essa pesquisa me deu muito trabalho, porque eu achava, por exemplo, que o tratamento tinha que ser igualitário, e eu me quebrei. Sempre que o cientista, quando ele começa a pensar e quer chegar no caminho, e ele se perde, eu passei 3 meses perdido, porque eu queria chegar naquele resultado, e eu abandonei quando eu disse, não consigo chegar nesse resultado que eu quero. E aí vou eu para o artigo 111 da Constituição Italiana, que vai dizer o quê para a gente? Tá? O que ela vai dizer para a gente? Ela vai dizer o seguinte, que
E aí, por isso que eu disse que nós estamos ainda num contexto muito medieval, ou do século XIX ainda, quando falamos de devido processo legal. Os italianos estão falando sobre justo processo. Para eles, o processo tem que ser justo e não formalmente devido. E para eles entendem que o processo justo é aquele que, primeiro, se desenvolve de forma a trazer um contraditório em condições de paridade de armas. Daí nasce, no artigo 111 da Constituição Federal Italiana, o conceito de paridade de armas, que, e aí eu tenho um pouquinho de responsabilidade nisso, quando alguns colegas nossos da USP dizem, a paridade de armas ela tem ligação direta com a igualdade. Eu falei, porra nenhuma, tem não. Foi exatamente pensando nisso que eu quebrei a cara lá na Itália. Inclusive, minha obra, por vezes, é rebatida por alguns uspianos que dizem, o Elton está falando besteira. Não, eu também pensava assim como vocês pensavam e fui lá e quebrei a cara. Por quê? Porque veja o que diz a Constituição Federal Italiana. Ela fala que o contraditório deverá ser em paridade de armas. Contraditório em paridade de armas. O que é o contraditório? O contraditório nada mais é, segundo os italianos, o Glauco Giostra fala isso, que é a regra de ouro do processo, mas ele é a oportunidade, a ciência, a capacidade das partes poderem dialogar. Mas não adianta ter um diálogo, por exemplo, onde eu dou oportunidade para você falar, né? dou ciência do que eu estou fazendo a você, se esse diálogo não se dá em paridade de armas. Aí eu volto ao exemplo do pai e da mãe. Você vai tentar dialogar com seu pai e com sua mãe, e você está certo na sua argumentação. Aí seu pai vai dizer assim, sim, cala a boca, você está na minha casa. Ponto, acabou o diálogo. Mas sou seu pai. Minha mãe fazia isso, mas eu sou sua mãe. Pronto, acabava aí. Então, como é que eu... Veja, ela me dava a oportunidade de falar, me dava a ciência do porquê eu estava sendo colocado naquela situação, mas quando ela estava perdendo o argumento, ela dizia, mas eu sou sua mãe. Ponto. Vou dizer o quê? Ela não é minha mãe? Então, eu poderia ter os melhores argumentos possíveis, mas se eu não estava em condições de paridade com ela, eu nunca ia conseguir vencer o argumento. Porque na hora que ela estivesse perdendo o argumento, é igual aquele menino que é o dono da bola, está perdendo o jogo, pega a bola, bota embaixo do braço e vai embora. O jogo. Então, se eu tenho um acusador, que é o Ministério Público, né, super poderoso, e a defesa, ainda que eu possa entregar para a defesa ciência, dizer, o seu cliente está sendo acusado de estupro de uma menor de idade, assim, 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 assim. O senhor tem 5 dias para poder apresentar sua prova, tá certo. Mas se eu não tenho condições de estar em igualdade, não em igualdade, mas em paridade de condições de rebater essa acusação, eu não tenho condições de vencer esse jogo. É como se a gente fizesse um jogo de cartas marcadas, onde você vai sempre perder. Então, o devido processo legal se transformou, ultimamente, em um jogo de cartas marcadas, onde o acusado já entra condenado. Raríssimas vezes você vai ter um julgamento ao contrário, se não houver paridade de armas no processo. Por quê? Porque o juiz vai estar participando com o promotor e com o delegado de polícia, ou seja, quem é que determina a prisão preventiva? Não é o juiz? Quem é que determina a busca e apreensão? Não é o juiz? Quem que determina a prisão temporária? Não é o juiz? Quem quebra o sigilo telefônico ou telemático ou bancário da parte? Não é o juiz? E ele quebra como? Quem convence ele de quebrar? Ou o promotor ou o delegado de polícia. Aí o delegado de polícia chega lá, Gabriela trabalha com uma juíza. Vamos supor que a Gabriela seja a juíza de uma comarca do interior, que só tem ela é a juíza, tem o delegado de polícia e tem o promotor. O delegado chega para doutora Gabriela, é o seguinte, se a senhora não decretar a prisão temporária desse rapaz aqui, eu não consigo investigar. O que ela faz? Vai decretar a prisão temporária. Ela vai ser um obstáculo à não investigação? E aí ela vai começar já a ouvir do delegado quem é o acusado. Eu tenho uma experiência aqui em Alagoas que eu levo meus alunos para passar uma noite comigo na central de flagrante. A gente passa a madrugada toda lá, né? E depois eu vejo com eles qual a experiência que vocês tiveram. Nenhum deles acha que aquela pessoa presa em flagrante é inocente. Nenhum. Porque a visão que eles vão ter é a visão da polícia chegando com ele lá. Bom, e aí essa visão é fomentada junto com o Ministério Público, junto com o juiz, que por terem a aura do concurso público, formam quase que uma tríplice coroa, uma tríplice aliança e tchau. Como é que você vai lá na frente, no processo, mas eu garanti o contraditório, eu dei ciência, você mandei citar o acusado, eu te dei 10 dias para fazer a resposta à acusação. Sim, mas cadê o meu poder, por exemplo, de investigar também? Cadê o meu poder de ir atrás da prova? Cadê o meu poder de buscar isso? E por isso que a paridade de armas passa a ser uma forma ligada ao contraditório, e não à igualdade processual.
Porque, como diz a própria Constituição Federal Italiana, em paridade de armas, desculpa, em contraditório, em paridade de armas. Então, o contraditório passa a ser como se fosse um carro e a paridade de armas o combustível. Sem o qual o contraditório, você vai ter lá, vai ter o carro, mas ele não anda. Quer dizer, tem um carro que está na garagem, que não anda. Assim, não, mas eu tenho um carro para você, está ali na garagem. Sim, mas cadê a chave? Cadê o combustível? Como é que eu vou andar com esse carro? Não, aí é outra coisa. Então, o que a gente vivenciava no processo, até certo ponto, era um contraditório praticamente argumentativo, não probatório, em que os próprios italianos diziam que esse contraditório chamava-se contraditório débole, contraditório fraco, contraditório onde você fazia com que a defesa só tivesse que buscar defeito. Então, eu sempre digo uma coisa, por exemplo, a gente vai... O que seria um contraditório sobre a prova em paridade de armas, na construção da prova, e o que tem a ver com o juiz das garantias isso? Né? Quando a gente vai trabalhar o contraditório sobre a prova, onde as duas partes vão buscar provas, vão tentar convencer o magistrado de que existe uma causa ou não, e por isso tem que haver uma separação entre o juiz das garantias e o juiz da instrução. E vejam como é absurda a coisa no Brasil. Essa lei que estabeleceu o juiz das garantias é de 2019. 2019. Nós estamos em 2026. Não existe ainda nenhum lugar do Brasil onde o juiz das garantias foi instaurado de forma efetiva. Porque a própria magistratura se levantou contra isso. Porque, primeiro argumento, para mim, inválido. Nós não temos dinheiro. Como é a história, meu filho? Não, eu já ouvi que você não tem dinheiro para o café, que são pobres, não podem comprar um apartamento. Não, mas não tem dinheiro? Não, calma aí, não é assim que funciona, não. A justiça não pode entender que essa... mas vai ter um impacto econômico, vai ter mais concurso público, sim. Por quê? Na Itália, o juiz que está ligado ao inquérito policial não vai julgar nada. Ele só vai garantir a quebra de sigilo telefônico, ele só vai garantir prisão temporária, busca e apreensão, mas ele não é o juiz julgador. Então, partindo disso aqui, ele vai legalizar, ele vai dar garantias de que aquela pessoa investigada, né, teve a possibilidade de também produzir o que eles chamam de fascículo. Então, tem um fascículo da acusação, um fascículo da defesa, e a juiz de garantias vai encaminhar para o juiz da instrução. O juiz da instrução não vai ter contato com o inquérito policial, porque ele vai se contaminar, porque vai acontecer o que nós chamamos de viés da confirmação. Já ouviram falar nisso? O que é o viés da confirmação? Gente, nós precisamos entender, e eu gosto muito, eu digo aos meus alunos, não leiam só direito, não. Tentem compreender a humanidade. Porque a gente acha que o direito vive fora da humanidade em alguns momentos, que o juiz não é um cara humano, que o promotor não é um cara humano. Nós temos que entender como é que a humanidade funciona. Vocês são pessoas teimosas? Primeira coisa. O que é a teimosia? Quando a gente bota uma coisa na cabeça e diz, eu estou certo disso. Às vezes você quer só alguém para confirmar o que você já vai tomar decisão. O que é o viés da confirmação? Dificilmente, vamos entender, aqueles que, eu não sei qual é ainda o contexto de todos que estudam aqui, mas vamos tentar compreender uma coisa. Quando o juiz decreta uma prisão preventiva, tá? Está lá no artigo 312, diz assim, para decretar a prisão preventiva, nós temos que ter os pressupostos e os requisitos. Os pressupostos vão ser tratados como suficientes de autoria e a prova da materialidade. E os requisitos é a garantia da ordem pública, garantia da instituição criminal, garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica. Veja, aí a gente pega o Vorcaro, se alguém for parente, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, né? O dia falando com ele, eu peguei um parente. Meu parente, eu falei, só estou fazendo uma ilação pedagógica, pelo amor de Deus. Se fosse um parente, me apresenta o Vorcaro. Pense, vamos lá, né? Eu resolver essa vida dele. Vamos ver. O Vorcaro, o que a gente tem visto? O Vorcaro foi preso, 3 dias depois ele foi solto, depois a hora ele foi preso de novo. Né? Então, veja para a gente poder entender. Quando se diz assim, indícios suficientes de autoria, os italianos traduzem isso como grave indizi di colpevolezza. Grave indizi di colpevolezza significa graves indícios de culpabilidade. Então, olha só, para um juiz decretar a prisão preventiva de uma pessoa, ela tem que ser a provável culpada e condenada disso. Como é que depois que ele decretou a prisão preventiva, vai dizer, não tinha prova contra ele? Ele está se contradizendo, gente. Ou ele decretou uma prisão ilegal, ou agora, né? Professor, mas poderia ter apresentado provas diferentes. Mas como? Se já existiam graves indícios de culpabilidade ali antes. O que fez ele mudar? Então, o viés da confirmação acontece muitas vezes quando mesmo o juiz que instrui o inquérito policial é o juiz que vai julgar a ação penal. Então, a gente tem que criar essa ruptura. Eu sou um defensor ferrenho do juiz das garantias e espero que no Brasil, daqui não sei quantos anos,
se instaure isso efetivamente, para a gente poder, pelo menos, respirar um processo penal democrático, onde exista, pelo menos, uma pequena chance da defesa colaborar para essa verdade, para essa justiça, para essa certeza. Porque, muitas vezes, a defesa não é que ela não colabora, é porque ela não tem como colaborar, uma vez que o juiz já tomou a decisão. O que é tomar a decisão? É aquela história, eu vou fazer isso. Não interessa o que venha falar para mim, eu vou fazer aquilo. Ele já tomou a decisão. Então, se ele já tomou a decisão, mas, professor, como é que ele fundamenta isso? Gente, pelo amor de Deus, direito da linguagem. Direito da linguagem. Como é que vocês motivam? Vamos entender. Vamos lá. Vamos supor que vocês querem muito uma coisa. Né? Vou pegar a Adriana, você que está olhando para aí, que você quer muito uma coisa. Né? Minhas filhas, eu tenho 3 filhas, e as minhas filhas, quando querem muito uma coisa, eu já até sei, né? Não adianta nem eu negar, porque vai vir tanto argumento, tanta coisa, que eu não tenho como fazer de não ir. A minha filha mais nova, a Catatal, que tem 15 anos, 2 anos atrás, ela é fã da Taylor Swift. Então, imagina, ela me fez escutar a Taylor Swift durante um ano inteiro, para me convencer de que eu tinha que levá-la ao show da Taylor Swift. E eu virei um Swift também, porque eu acabei pegando aquilo por osmose. Então, hoje eu sou um Swift. Fazer o quê? Meus alunos, eu não acredito, professor, que você escutou Taylor Swift. Minha filha, 2 anos escutando Taylor Swift, não tem cristão que não entenda a música e tal, aquela coisa toda. Por mais. Então, se você já tomou uma decisão, como é que... eu quero comprar uma coisa. Lembra aquela história? Eu mereço e a gente só vive uma vez. E aí tome SPC e Serasa. Né? Tome cartão de crédito que vai para o saco. Eu mereço, só vive uma vez. Né? Aí vai morrer mesmo, então tome, né? Inclusive, agora a pessoa está dizendo que o mundo vai acabar, eu já estou fazendo um monte de empréstimo, se o Irã mandar bomba, se o Irã mandar bomba, morto não paga nada, pelo menos vamos viver. Né? Eu já fui para a Itália, fiz um monte de coisa, comprei bicicleta nova, pintei a pé já. Né? Então, eu não quero nem saber. Então, o problema é se o mundo vai acabar. Aí eu estou perdido. Aí vamos para a SPC Serasa, vamos pedir os alunos mandar o Pix, então nada tem que dar um jeito. Então, veja só, para a gente poder entender isso. Quando você já tomou a decisão, você não precisa mais de nada, você só quer um fundamento para que a sua decisão seja confirmada. Então, o que faz o juiz na linguagem dele? Ele já tomou a decisão. Ele só precisa fazer o quê? Fundamentar. Um juiz minimamente razoável, que consiga dominar a língua portuguesa, ele consegue fundamentar qualquer coisa. O que são as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, os PIBICs que a gente faz, os artigos científicos? Se não é, a gente tentando convencer aquilo que a gente pesquisou, que aquilo que nós estamos fazendo está certo. Então, vejam só, nesse contexto, para a gente poder chegar aonde eu estou querendo falar com vocês. Quando o juiz já tomou uma decisão, há um equívoco aqui no Brasil em que dizer que a decisão dele vai ter que ser fundamentada numa linguagem, ele escreve 200 páginas. O juiz que escreve 200 páginas, ele não tem prova, ele tem só a linguagem. Mas ele determinou lá e condenou a pessoa, mesmo sem prova. As cortes italianas decidem em 7 páginas. Não tem que ficar escrevendo muita coisa. Por quê? Porque já tomaram a decisão, mas é decisão em provas. Então, quando a gente vai falar do contraditório na prova, é contraditório sobre a prova. Então, eu preciso entregar ao acusado a capacidade não só de propor a prova, mas de ir em busca da prova. Por exemplo, o Ministério Público tem poder requisitório. Se o Ministério Público mandar lá para TIM, para Oi, para Claro, para Vivo, eu quero isso aqui, eles respondem. Se eu mandar, eles jogam no lixo. Quem é você? Se eu mandar uma carta para Enzo, comparece o meu escritório, Enzo, advogado? Nunca na vida. Se o promotor botar lá, Ministério Público Estadual, 2 carinhos, compareça às 8 horas da manhã, tu já se caga todo, só em ler o documento. Vai estar lá, às 8 da manhã vai estar lá, né? Todo tremendo e vai. Então, se nós não entregarmos à defesa poderes também requisitórios para poder produzir e para poder estar em paridade, isso é paridade de armas. Não é um tratamento urbano. Eu não quero tratamento urbano, eu quero poder influenciar a decisão também com aquilo que eu pude pesquisar. Então, não adianta você... mas você tem razão, mas tudo bem, eu já tomei minha decisão, tchau. Então, o que está acontecendo hoje é isso. As cortes brasileiras estão cortando os julgamentos, as fundações orais. Ninguém ouve mais o que o advogado fala. Pode falar o que for, mas pode falar o que você quiser. Eu já tomei minha decisão, já vem prontas. Por vezes, nem pelos próprios desembargadores ou ministros, pelos assessores que já escreveram, eles não têm como desfazer aquilo. Outro só lê a ementa. Que paridade de armas é essa? Então, a gente precisa introduzir paridade de armas para que o Estado democrático de direito de processo se realize efetivamente.
E o juiz das garantias é aquele que vai garantir que o indiciado, desde o início do indiciamento, possa também sair na produção de prova, possa sair na busca de prova, possa trazer elementos de comprovação para tentar fazer com que a acusação e a defesa possam dialogar. Porque nem sempre, gente, nem sempre defender é dizer que a pessoa é inocente. Eu posso defender, né, dizendo que a pessoa cometeu outro tipo de crime, desqualifica o crime, né, transforma ele em outra situação. Eu posso fazer várias coisas, mas eu tenho que ter poder para isso. Se eu não tiver poder nenhum, não tem influência nenhuma. Eu vou ser só aquele, como o professor Glauco chamava, de convidado de pedra. E se eu continuar como convidado de pedra no processo penal, nós continuaremos tendo processo penal do século XIX, sem paridade de armas, sem juízo das garantias, sem mais nada. E eu vou terminar aqui para deixar a palavra para vocês fazerem perguntas, porque senão o pessoal diz, eu tenho uma aula agora, esse baixinho aí não para de falar, filho da pé, que começou e não para, que metralhadora é essa? Pois é, infelizmente eu sou assim. Então fiquem à vontade, pessoal, para fazer perguntas, mais uma vez agradecendo aqui o convite da Revista Criminalis, dizer que é uma oportunidade muito grande. Se me permitir, eu mando depois um artigo para vocês, para poder falar sobre esse assunto, para poder a gente alongar um pouquinho mais. Eu sei que esse colóquio de apenas 40 minutos é muito curto, mas eu tentei exprimir ao máximo do pensamento das pesquisas que eu tenho, daquilo que eu faço já há mais de 30 anos, e isso é motivo de orgulho para mim, tá bom? Devolvo a palavra para a Gabriela e, com certeza, vocês fiquem muito à vontade para poder fazer qualquer tipo de pergunta. Muito obrigada, professor. Então, agradecer novamente ao professor por dispor do seu horário, um tempinho do seu dia para estar aqui conosco hoje e permitir agora o pessoal, quem quiser fazer perguntas, acho que a Daniela está com a mão levantada, se quiser perguntar, ou então se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, pode falar, ou então enviar no chat, que agora é o momento para tirar dúvidas com o nosso professor. Depois vocês sorteiam, eu vou mandar 2, tá? É para sorteio, professor? Uhum. Olha só, que bacana. A Joana, se quiser fazer alguma pergunta. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Joana. Pode falar, estou todo ouvidos. Certinho. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, tipo, quais seriam os principais, assim, desafios na prática, né, no dia a dia, para a gente, tipo, na questão de implementar o juiz de garantias de forma que ele realmente promova de forma efetiva a questão da paridade de armas, tipo assim, considerando o Brasil, né, a realidade do judiciário que a gente se encontra, né? Bom, o primeiro passo seria a gente implementar realmente, né? Fazer com que houvesse não as varas de juiz das garantias separadas da instrução, então seria uma nova forma de pensar o processo, uma nova cultura. E veja que toda vez que a gente vai falar em cultura de processo, cultura de julgamento, a gente tem que fazer uma mudança paradigmática muito grande na maneira como nós atuamos dentro das relações processuais. Então, isso precisaria vir, né? E o CNJ está em cima disso, e, logicamente, o STF também, para que haja essa implementação. Nós não vamos ver isso em menos de 10 anos, tá? Isso é uma coisa para 10, 20, 30 anos. Talvez eu não alcance, infelizmente, isso, porque, né, há uma limitação temporal para todos nós. Um dia iremos partir dessa para melhor ou para pior, e caberá a vocês, que são os mais jovens, que vão fazer com que essa maneira de enxergar o processo seja diferenciada e haja uma nova cultura para a gente poder tentar achar a verdade ouvindo as partes. Eu acredito que, assim, né, acredito 100% na palavra do senhor, porque até a questão da defensoria pública, por exemplo, no meu estado, se eu não me engano, só tem 2 unidades, assim, posso estar sendo ignorante, não reconhecendo, mas se eu não acredito, só são 2 cidades, e muitas cidades do interior não possuem nem defensoria pública, que é um absurdo, né? Quem dirá juiz das garantias, né? Complicado. Obrigada, Joana, pela pergunta. Nós já passamos para o final, pessoal. Então, eu vou pedir quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto para divulgar. Enzo, você consegue tirar? O Enzo é nosso editor de projetos. Bora lá, Enzo, vamos tirar aquela foto maravilhosa. Todo mundo agora passando perfume, todo mundo com perfumezinho em dia aí na foto, certinho.
Sorrindo para dizer que foi bom. Pronto, foi. Eu vou enviar as duas obras para vocês e vocês depois sorteiem aí O senhor tem referência de como fazer? Porque qualquer coisa a gente pode pegar pelos certificados. Quem se inscreve agora no... Eu mando para você, Gabriel. Você manda o endereço no WhatsApp, eu mando para você, depois só me diz quem foi sorteado, manda o endereço da pessoa que eu mesmo encaminho para a casa dessas pessoas. Tá bom? A gente vai divulgar então direitinho. Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Gente, muito obrigado. Estou à disposição de vocês, né, para esse colóquio presencial, de digital, o que vocês escolherem. Sempre contem comigo para a gente compartilhar e falar sobre direito, que é minha paixão desde que eu tinha 17 anos, que já faz bastante tempo. Ai, vamos querer o senhor novamente conosco. Muito obrigada. E, pessoal, não saiam, que eu vou enviar agora no chat o link para que vocês façam preencham o formulário para conseguir o certificado e participar do sorteio do professor. Tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Um super beijo. E o pessoal que botou Vai Corinthians. Tchau. Bom, pessoal, vou enviar agora o link no chat, tá bom? E vamos divulgar certinho, tanto sobre o sorteio, quanto certificados vocês também receberão no e-mail, tá bom? Eu vou colocar agora no chat. Muito obrigada pela presença e continuem acompanhando a Revista Criminalis, tanto pelas redes sociais, quanto pelo nosso grupo de informações, que sempre postamos as coisas lá, tá bom?